Flamengo acelera no 220 para contratar Michael. Mengão bota mais nomes no radar. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal. Vambora pro 911 mil inscritos, bateu 910. Se inscreveu? Então toca aqui, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Deixa o like também, rapaz. Negócio é o seguinte, hoje é dia de treino no CT Nildo Urubu. O Flamengo ontem concluiu a primeira sessão de treinamentos para encarar a equipe do Bolívar. Depois de amanhã, na próxima quinta-feira, jogo válido pela Copa Libertadores da América. O Flamengo tem que fazer um extenso resultado dentro de casa, porque senão realmente a situação vai ficar bem difícil e bem complicada, né? O Flamengo, lógico, tem a ausência aí de Everton Cebolinha, tem a ausência também de Matias Vinha e Guilherme Varela começa aquele trabalho de transição. No entanto, ainda é dúvida se vai encarar ou não a equipe aí, né, do Bolívar, né? Aliás, tem outras informações sobre o Varela aí, a gente vai comentar ao longo do vídeo. Falando em Everton Cebolinha, o Cebolinha postou fotos jogando videogame e passando momentos com a família, se distraindo durante a longa recuperação que irá passar. O atacante deve ficar fora dos gramados de 6 meses a 1 ano, devido a uma ruptura no tendão de Aquiles. E aí, né, vai ficar um bom tempo de molho ali o Everton Cebolinha, vai ter muito tempo para jogar videogame, vai ter muito tempo ali para a família. Ele publicou uma foto nas redes também com o filho dele, aquela situação toda, enfim, vamos ver como vai ficar. Jogador do Bolívar projeta o confronto contra a equipe do Flamengo. Ramiro Vaca, é isso mesmo, Ramiro Vaca, inclusive é um dos melhores jogadores lá do Bolívar, é jogador de seleção boliviana, aquela situação toda. Ramiro Vaca, meia do Bolívar, disse em entrevista coletiva que não irão ficar se defendendo contra o Flamengo e que vão atuar com coragem. Olha aí, rapaz, tô torcendo realmente para que aconteça essa situação. E ele falou: temos tido a ideia e a coragem de jogar de igual para igual com qualquer rival que nos colocaram no caminho e acho que fizemos as coisas muito bem, afirmou o jogador, né? E ele fala mais aqui, a ideia tem que ser que o Bolívar não mude. Aliás, quem falou isso aqui agora é o treinador, que é o Flávio Robato, que é o técnico argentino do Bolívar, que falou parecido ali com o que falou o Ramiro Vaca. A ideia tem que ser que o Bolívar não mude os seus planos e trate de ser protagonista, porque de todas as maneiras, enfrentando este tipo de equipe com uma qualidade tão grande, tão bons jogadores e tão bom trabalho, ir para se defender não era a melhor opção. Para nós, é o jogo mais importante do ano, afirmou o técnico da equipe do Bolívar, o argentino Flávio Robato. E o Ramiro Vaca falou mais. Quanto ao resultado, creio que conseguir o empate seria importante para nós. Vamos tentar o melhor possível para fechar o confronto em La Paz. Com o apoio da nossa torcida, o ambiente que temos em casa, somos muito fortes para demonstramos, como demonstramos no turno, né? O Flamengo venceu, o Bolívar venceu a equipe do Flamengo lá por 2-1, no entanto, o Flamengo venceu por 4-0 aqui no Maracanã, né? Fosse um confronto de mata-mata, o Flamengo, naquela ocasião, teria eliminado o Bolívar. E ele falou mais. Vimos o que o Flamengo está fazendo agora. Não mudaram muito de quando nós os enfrentamos. São automatismos similares o que estão fazendo. Então temos uma ideia muito fresca do último jogo. Sabemos o que nos espera, que vai ser uma partida dura. E aí o Flávio Robato, né, a equipe do Bolívar, né, a gente já até comentou isso aqui no canal, teve um jogo adiado para a partida contra a equipe do Flamengo, né? Bola dentro da Federação Boliviana, então os caras estão super descansados, está com o time completo para enfrentar o Flamengo, só perdeu um jogador, que foi o Chico da Costa, que foi na realidade negociado, mas contrataram um outro brasileiro, aliás, né? Para atuar, que já está arrebentando, meteu 2 gols aí na última partida do Bolívar, e ele falou:
Se você me perguntar se concordo com o adiamento, sim, concordo como tem sido feito na maioria dos países, priorizando a competição internacional. Acreditamos que também temos jogado com muita frequência. E aí, um outro jogador do Bolívar, o Renzo Orihuela, também falou do Flamengo. Todos conhecemos o Flamengo, eles têm um grande elenco com muitos nomes de jogadores da seleção, tanto do Uruguai quanto do Brasil. Temos que cuidar das armas deles, pois eles também terão que cuidar das nossas armas. Infelizmente a gente não tem um dos uruguaios, né, que é no caso, o Matias Vinha. Não temos um de seleção, né, o Cebolinha, em determinado momento, foi jogador de seleção brasileira, inclusive do técnico Tite, mas os caras estão adotando um discurso aí que vão vir para cima. E realmente, quando eles enfrentaram o Flamengo da primeira vez, lá atrás eles adotaram esse mesmo discurso na fase de grupos, foram para cima do Flamengo, só que aí tomaram a bordoada, né? Tomaram logo 4 gols ali no lombo e o Flamengo saiu vitorioso daquela noite no estádio do Maracanã. Entretanto, né, galera, a gente sabe, né, que lógico que eles sabem que se eles se defenderem vai ser melhor para eles, né, não levar um placar muito amplo, vai ter cera, isso aí é natural, os caras vão fazer a cera deles para passar o tempo. O Flamengo vai fazer cera lá em La Paz, tem que fazer, mas gente, é aquilo. Tem que buscar, é o que o Rossi falou. O Rossi falou isso, ele está coberto de razão. Se não buscar o resultado aqui, a situação vai ficar difícil, vai ficar bem complicada. O atacante Hernani Brocador, campeão da Copa do Brasil 2013, disse que se jogasse no time do Flamengo de hoje, faria mais gols. Olha aí, rapaz, o Broca, vamos ver, abre aspas. Naquele ano de 2013, joguei 59 partidas e fiz 56 gols. Creio que jogando essas mesmas 59 partidas hoje, sendo que fiquei 3 meses no banco, eu faria com certeza mais do que 43, 44 gols. Muitos jogos em 2013 eu tinha uma chance e fazia o gol. Hoje a gente vê inúmeras chances que o Gabigol e o Pedro têm. Então dava para passar de 43, 44 com certeza. Eu ganhei muito pouco. Ganhei um Carioca em 2014, ganhei a Copa do Brasil em 2013, mas vale muito. Hoje, eu imagino que o Flamengo ainda tem muito a crescer, principalmente com a construção do estádio, sua própria casa. O Flamengo vai crescer cada vez mais ainda. Títulos nem se fala. O Flamengo já ganhou muito e vai ganhar muito mais com a sua nova casa. Olha, eu reconheço a importância do Adriano Imperador para o Flamengo. Né, aquele jogo Flamengo-Botafogo, por exemplo, Botafogo tinha um timaço, tinha Seedorf, o Vitinho, que era a revelação do Botafogo, era do Botafogo, Dória, Gilberto, lateral direito, que depois foi jogador do Mister lá no Benfica, né, hoje o Gilberto tá no Bahia, né, jogando aí no Bahia, tinha um bom time Botafogo, o Flamengo atropelou o Botafogo, o Flamengo meteu 4-0, um sonoro 4-0 no Botafogo em pleno Maracanã, com o hat-trick do Hernani Brocador. Reconheço a importância dele agora. Falar que faria mais gols que o Pedro, você me desculpa, Hernani Brocador, mas eu lembro de você, se você empurrava a bola ali de fato pro gol. 2013 foi um ano mágico, mas o Pedro é muito mais jogador, pelo menos na minha humilde opinião. Opções para a lateral. Com a lesão de Matias Vinha, Léo Pereira e Varela são os principais candidatos para a posição, lógico, além de Ayrton Lucas. Ambos, inclusive, já foram improvisados. Porém, Zé Wellington, que é um dos destaques da categoria de base do Flamengo, do Sub-20 do Flamengo, jogador sobre a batuta do técnico do Filipe Luiz, pode ser utilizado pelo técnico Tite. Olha, gente, esse negócio de improvisar lateral direita. Na lateral esquerda, eu não sou muito fã disso, não. Eu acho que o Flamengo tem que... tá precisando, bota o Léo Pereira para jogar ali, que ele seja um lateral mais cumpridor da função defensiva ali, entendeu? Solta aí, ou então muda esquema, não tem lateral, muda esquema, bota um esquema de 3 zagueiros, o pessoal vai querer me bater agora. Negócio de 3 zagueiros não funciona no Flamengo, se o Heller for vendido, aí não tem, vamos supor que não tem o Ayrton Lucas. Aí não vai ter, não tem lateral, fazer o quê? Só se contratar no mercado. E a gente vai debater sobre isso, né?
Agora, a priori, meu amigo, vai ter que mudar o esquema. Simples assim. Ou é um time de uma nota só? Não fala tanto em variação, porque varia a jogada. Precisa ver isso aí, né? Mas vamos avançando. A princípio, essas são as opções para a lateral do Flamengo. Falando em lateral, o GE. Globo traz a seguinte notícia sobre o Wesley do Flamengo. Flamengo vai debater se venderá o Wesley à Atalanta ou não. A proposta de 20 milhões de euros, que é 120 milhões de reais, é tentadora, mas a saída do jovem pode trazer prejuízo esportivo. Com a lesão do Varela, o lateral direito é o único à disposição para o jogo de quinta contra o Bolívar, a princípio, né? Porque o Varela ainda é dúvida para jogar nessa partida de quinta, mas lógico que o Wesley é a prioridade para jogar, porque o Varela estaria sem ritmo de jogo, né? O Wesley não sabe cruzar, não sabe defender, é o que tem. Vai fazer o quê? Vai botar o Gabigol na lateral daqui a pouco? Né? Não tem o que fazer. Por isso cresce essa dúvida de vender ou não o Wesley. Inclusive, comentei, né, que a gente abordou uma fonte do Flamengo lá no intervalo, estava subindo o elevador ali na situação, e falou, olha, cara, com a lesão do Varela, com a lesão do Cebolinha, com a lesão, tudo muda de figura. Para quem já estava quase certo em vender o Wesley, tudo muda de figura. Inclusive, a Raíssa Simplício apurou que ainda existem algumas questões nessa situação do Wesley. E ela fala, ainda não houve o aceite em definitivo por parte do Flamengo. A oferta do Atalanta foi elevada ao Flamengo por um famoso intermediário do mercado da bola e não pelo staff do jogador, o que torna o processo mais lento, uma vez que a situação foi levada por terceiros e não tem nada na mão do atleta por enquanto, né, em relação a salário, tempo de contrato, aquela situação toda, tá sabendo ali pela mídia, né? Muitos times estão consultando, estão sondando o Flamengo. A diretoria acredita que até o final da janela, se não vender para o Atalanta, outros clubes podem formalizar a proposta pela contratação de Wesley. A gente tem aí a equipe do Tottenham na Inglaterra, você teve Bournemouth recentemente que botou uma proposta em papel timbrado para o Flamengo, no entanto o Flamengo negou a proposta, né? Você tem vários clubes europeus aí atrás, tem o mercado português também, né, que tá levando um monte de jogador do Flamengo aí, pode se atentar para essa situação do Wesley, né? A janela, no entanto, fecha dia 2 de setembro, fala-se muito em saídas, mas não fala-se muito em chegadas. Apesar de que no vídeo de ontem a gente falou sobre chegada, falta menos de um mês para a janela fechar. A janela fecha no dia 2 de setembro e o Flamengo vai dar uma acelerada nesse momento para tentar cobrir todas as lacunas e os buracos que foram feitos aí no Flamengo por conta dessa série de desfalques. Inclusive, a Raíssa Simplício apurou o seguinte: Diogo Lemos falou sobre uma reunião que teve com o Conselho de Futebol do Flamengo. Além de Diogo Lemos atuar nas situações extracampos do Flamengo, em ter acumulado a função do Cacau Cota, que é visitar a CBF, quer supervisionar, quer cobrar quando a arbitragem erra contra o Flamengo, ele também faz parte do Conselho de Futebol do Flamengo. Inclusive, é um dos nomes cotados para assumir a vice-presidência de futebol, caso Rodrigo Donchi, né, que é o vice-presidente jurídico-geral do Landim, que é o candidato da situação Landim, seja eleito. E ele falou: não é assim que funciona a dinâmica no Conselho de Futebol, sobre definir nomes para contratar. Não cabe a nós definir prioridades técnicas e buscar atletas. O Flamengo tem toda uma estrutura profissional, um departamento que define as carências do elenco, profissionais do scout, que tem todas as principais possibilidades por posição, e diretor de futebol que nos traz todas essas informações. Diretor de futebol que, no caso, é o Bruno Spindler. Hoje, após 2 lesões de jogadores importantes do elenco, de forma óbvia e natural, surgiram novas demandas para o elenco e tivemos a reunião. Olha, tudo bem. Tudo certo que não é o conselho que escolhe, mas, por exemplo, Claudinho, você dizer que foi o scout do Flamengo que indicou o Claudinho,
aí você não precisa nem de scout. Não foi o scout. Né? Isso aí o Braz sabe que o Claudinho é um bom jogador, passou pelo Bragantino. Dizer que lá atrás foi o scout que indicou o Wendel, porque o scout, cara, ele tem que buscar soluções ali, né? Ele tem que tirar coelhos da cartola. Ele não pode vir com obviedades. Ah, tudo bem, que lógico, não daria. Ah, vamos contratar o Mbappé. Ah, vamos contratar o Lamine Yamal. Ah, vamos contratar o Claudinho. Lógico, isso é uma discrepância. Não tô nem comparando os dois jogadores. Mas, tipo, tô falando da obviedade. Todo mundo sabe, não precisa de dados estatísticos para saber que o Claudinho é um bom jogador. A gente viu o Claudinho jogar aqui. E não à toa o Flamengo não consegue contratar, porque é óbvio. Tem que tirar coelho da cartola o scout. A Raíssa então questionou qual seria de fato a dinâmica do Conselho de Futebol do Flamengo. E o Diogo Lemos respondeu: o que nós do Conselho avaliamos são as propostas que temos, o orçamento do clube e as possibilidades de reposição definidas pelos profissionais do clube. O Conselho de Futebol não indica ou procura jogador. Somos um órgão de definição estratégica diante das propostas de vendas que temos, das necessidades do elenco e dos possíveis reforços indicados por toda a estrutura profissional do clube. Até mesmo se a decisão for readequar o orçamento, isso passa pelo Conselho, assim como os limites de gastos para investimentos em atletas, sempre alinhados com o presidente Rodolfo Landim. A parte de scout, técnica, tática, além das condições físicas e dos valores dos atletas, são avaliadas pelos profissionais do futebol do Flamengo. Nenhum jogador é contratado sem que seja devidamente aprovado pelo scout, validado pelo departamento técnico e dentro das condições financeiras que contemplem o orçamento definido pelo clube. E ele completou: dito isso, certamente reforçaremos o elenco com a mesma responsabilidade de sempre, respeitando os nossos profissionais e mitigando as possibilidades de erro em contratação. Olha, gente, tem o scout. Recentemente o Flamengo contratou o Theo FB, né, que estava lá no Bragantino, que é torcedor do Flamengo, que escrevia sobre Flamengo em 2019, 2020, 2020 e pouco. Né? Tinha até um grupo social que ele mandava estatística de futebol, um cara que analisava o futebol de uma forma sensacional, um cara que escreveu um livro sobre aquele time do Mister de 2019. Tem essa galera toda? Tem lá trabalhando no clube. Tem. Só que, cara, não é só isso também. Claudinho, não vem dizer que o Claudinho foi... Por exemplo, Michael. Pô, eu quero que o Michael volte? Quero. Mas não foi o scout que indicou o Michael, né, gente? Aí tá aqui a informação da Raiz. Sem Everton Cebolinha, Flamengo avalia a possibilidade de repatriar Michael do Al Hilal. A relação da diretoria rubro-negra com o jogador pode ser um trunfo na tentativa de diminuir os valores, pois o atacante que pode rescindir com o Al Hilal ainda está janela, né? Ainda está na janela. Pede algo em torno de 6 a 7 milhões de euros em luvas, lógico, além do salário considerado elevado, né? Vai lembrar que desde que o Michael foi para o Al Hilal, o salário dele subiu 3 vezes. Então ele não está com salário, saiu do Flamengo, já foi com salário alto para lá, continuou. Não, já subiu 3 vezes. Michael não é o único jogador no radar do Flamengo. O scout do clube tem uma lista com alguns nomes que podem ser opção. Por exemplo, Michael é o scout? O Claudinho é o scout? Não é, a gente sabe que não é. Conhece o Michael. Michael tem promessa com o Braz, que se for pro Brasil, não é que ele vai pro Flamengo, é que ele vai dar prioridade ao Flamengo. Presidente do Zenit descarta qualquer tipo de negociação com o Claudinho. E ele falou: Claudinho, Wendel e Cassierra são os principais jogadores do Zenit. Eles não vão fazer malas ou sacolas esportivas, disse o presidente da equipe do Zenit, galera. Então, esquece, Claudinho, que não vai. Dificilmente vai vir. Tá? Mas o Flamengo acelera 1000% no mercado para acertar essas contratações, com o principal alvo agora no Michael.
Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.